Muita luz para você, meu amigo, minha amiga. Paz do Senhor Jesus, Shalom Donai. Sê tu uma grande bênção. Que as bênçãos do Eterno te acompanhem e te siga por onde quer que você esteja. Deus lhe abençoe de maneira recalcada, sacudida e transportante. Que você tenha uma noite de sucesso, de paz, de harmonia, de alegria e que a presença do Senhor esteja sobre a sua vida. Estamos na meditação da Escritura Sagrada, onde estamos procurando ler toda a Escritura Sagrada até o dia 31 de dezembro. Hoje nós vamos estar meditando no livro de Deuteronômio, capítulo 9 e 10, Jó, capítulo 8, e vamos começar aqui finalizando Mateus, capítulo 28. Vem comigo e que o Espírito Santo de Deus lhe conduza nessa leitura sagrada. A ressurreição. Depois do sábado, tendo começando o primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que sobreveio um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu dos céus e, chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. Sua aparência era como um relâmpago e suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. O anjo disse a mulheres: não tenham medo, sei que vocês estão procurando Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele já havia. Vão depressa e digam aos discípulos dele: ele ressuscitou dentre os mortos e está indo diante de vocês para Galiléia. Lá vocês o verão. Notem que eu já avisei. As mulheres saíram depressa do sepulcro, amedrontadas e cheias de alegria. Foram correndo anunciá-lo aos discípulos de Jesus. De repente, Jesus a encontrou e disse: salve! Elas se aproximaram dele, abraçaram-lhe os pés, o adoraram. Então Jesus lhe disse: não tenham medo, vão dizer aos meus irmãos que se dirijam para a Galiléia, lá eles me verão. Enquanto as mulheres estavam no caminho, alguns dos guardas dirigiram-se à cidade e contaram ao chefe dos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Quando os chefes dos sacerdotes se reuniram com líderes religiosos, elaboraram um plano, deram aos soldados grande soma de dinheiro, dizendo-lhe: vocês devem declarar a seguinte: os discípulos dele vieram durante a noite e furtaram o corpo, quando estávamos dormindo. Se isso chegar aos ouvidos do governador, nós lhe daremos explicações e livraremos você de qualquer problema. Se os soldados receberam o dinheiro e fizeram como tinham sido instruídos, essa versão se divulgou entre os judeus até o dia de hoje. Os 12 discípulos foram para a Galiléia, para Mor, o monte que Jesus lhe tinha indicado, e quando viram, adoraram, mas alguns dividiram. Então Jesus, aproximando-se disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Vamos para Deuteronômio 9, 10. O mérito não foi de Israel. Ouça, Israel, hoje vocês estão atravessando o Jordão para entrar na terra e conquistar nações maiores, mais poderosas do que vocês, as quais têm cidades grandes com muros que vão até o céu. O povo é forte e alto, são Enaquins, você já ouviu falar deles e até conhece o que disse. Quem é capaz de resistir aos Enaquins? Esteja hoje certo de que o Senhor, seu Deus, Ele mesmo vai adiante de vocês como fogo consumidor. Ele os exterminará e os subjugará diante de vocês, e vocês os expulsará, os destruirá, como o Senhor lhe prometeu. Depois que o Senhor, seu Deus, os tiver expulsado da presença de vocês, não diga a si mesmo: o Senhor me trouxe aqui para tomar posse dessa terra por causa da minha justiça. Não é devido à impiedade dessas nações que o Senhor vai expulsá-las da presença de você. Não é por causa de sua justiça ou de sua retidão que você conquistará a terra delas, mas é por causa da maldade dessas nações que o Senhor, o seu Deus, se expulsará diante
de você e para cumprir a palavra que o Senhor prometeu sob juramento aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Portanto, esteja certo de que não é por causa de sua justiça que o Senhor do seu Deus lhe dará essa boa terra para dela tomar posse, pois você é um povo obstinado. Lembre-se disto e jamais esqueçam como vocês provocaram a ira do Senhor, o seu Deus, no deserto, desde o dia em que saíram do Egito até chegarem aqui. Vocês têm sido rebeldes contra o Senhor, até mesmo em Horebe, vocês provocaram a ira do Senhor e ele ficou furioso ao ponto de querer exterminá-los. Quando subiu o monte para receber as tábuas das pedras, das tábuas da aliança que o Senhor tinha dito feito com vocês, fiquei no monte querendo 40 dias e 40 noites, não comi pão nem bebi água. O Senhor me deu as 2 tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Delas estavam escritas fora todas as palavras que o Senhor proclamou a você no monte dentro do fogo no dia da Assembleia. Passado 40 dias e 40 noites, o Senhor lhe deu 2 tábuas de pedra e a tábua de aliança. E disse: desça imediatamente, pois seu povo que você tirou do Egito corrompeu-se. Eles afastaram-se bem depressa do caminho que eu lhes ordenei, fizeram um ídolo de metal para si. E o Senhor me disse: vejo que este povo realmente é um povo obstinado. Deixe que eu destrua o nome deles debaixo do céu, e farei de vocês uma nação mais forte, mais numerosa do que eles. Então voltei e desci do monte, enquanto ardia em chamas, e as suas 2 alianças estavam em minhas mãos. E vi que você tinha pecado contra o Senhor, seu Deus. Fizeram para si ídolos de metal em forma de bezerro. Bem depressa vocês se desviaram do caminho que o Senhor, o Deus de vocês, lhes tinha ordenado. Então peguei as 2 tábuas e lancei as minhas mãos, quebrando-as diante dos olhos de vocês. Depois prostrei-me perante o Senhor, outro 40 dias e 40 noites, não comi pão nem bebi água, por causa do grande pecado que vocês tinham cometido, fazendo o que o Senhor reprovou, provocando a ira dele. Tive medo da ira do futuro do Senhor, pois ele estava irado a ponto de destruí-los. Mas de novo o Senhor me escutou. O Senhor jurou contra Arão, a ponto de querer destruí-lo. Mas naquela ocasião também orei por Arão. Então pequei bezerro de pecado de vocês, o primeiro do fogo. Depois o esmagarei e o moí até virar pó. Eu joguei no riacho que desce do monte. Além disso, vocês tornarão a provocar a ira do Senhor em Taber, em Maçã e em Quibrote Ratava. E quando o Senhor os enviou de Cades Barneia, disse: entre lá, tome posse da terra que lhes dei. Mas vocês se rebelaram contra a ordem do Senhor e o seu Deus, não confiaram nele, nem lhe obedeceram. Vocês têm sido rebeldes contra o Senhor desde que eu conheço. Fiquei prostrado perante o Senhor durante aqueles 40 dias e 40 noites, porque o Senhor tinha dito que ia destruí-los. Foi quando orei ao Senhor, dizendo: soberano Senhor, não destruas o teu povo, a tua própria herança. Tu o redimiste com a tua grandeza e tiraste da terra do Egito com mão poderosa. Lembra-te de teus servos Abraão, Isaque e Jacó. Não leves em conta a obstinação deste povo e a sua maldade e o seu pecado, senão habitantes da terra, e conseguiu levá-los à terra que lhes havia prometido. E como ele odiava, tirou-os para fazê-los morrer no deserto. Mas eles são o teu povo e a tua herança, que tiraste do Egito com a tua grande poder e com teu braço forte. Naquela ocasião o Senhor me ordenou: corte 2 tábuas de pedra como as primeiras, suba para encontrar-se comigo no monte, faça também uma arca de madeira. Eu escreverei nas tábuas as palavras que estavam nas primeiras que você quebrou, e você o colocará na arca. Então fiz a arca de madeira de acácia, cortei 2 tábuas de pedra como as primeiras e subi ao monte com 2 tábuas nas mãos. E o Senhor escreveu nelas:
e o que tinha escrito anteriormente, os 10 mandamentos que havia proclamado a você no monte, no meio do fogo, no meio do que estavam todos reunidos. E o Senhor os entregou a mim, e eu os voltei, desci no monte e coloquei as tábuas na arca, e eu tinha feito lá, ficaram conforme o Senhor me tinha ordenado. Os israelitas partiram do poço dos Jacanitas e foram até Mosera. Ali Arão morreu e foi sepultado. Seu filho Eleazar foi seu sucessor como sacerdote. Dali foram para Gudgoda e de lá para Jotibata, terra de riachos. Naquela ocasião o Senhor separou a tribo de Levi para carregar a arca da aliança do Senhor, para estar perante o Senhor, e fim de ministrar ou pronunciar bênção em seu nome, como se faz ainda hoje. E por isso que os levitas não têm nenhuma porção da terra da herança entre os seus irmãos. O Senhor é a sua herança, conforme o Senhor, seu Deus, lhes prometeu. Assim eu fiquei no monte 40 dias e 40 noites, como a primeira vez, e também dessa vez o Senhor me atendeu e não quis destruí-los. Vá o Senhor e disse: conduza o povo em seu caminho para que tome posse da terra que jurei aos seus antepassados dar a vocês. Exortação, temor ao Senhor. E agora os israelitas, que o Senhor, o seu Deus, lhe pede, senão que tema o Senhor, o seu Deus, que ande em todos os seus caminhos, que o ame e que sirva ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração e de toda a sua alma, e que obedeça aos mandamentos e aos decretos do Senhor, que hoje lhe dou para o seu próprio bem. Ao Senhor, seu Deus, pertence os céus, a terra mais alta, os céus e a terra todo nela que existe. No entanto, o Senhor se afeiçoou aos seus antepassados, amou a vocês, descendente deles, escolheu entre todas as nações, como hoje se vê. Sejam fiéis no coração e em sua aliança, e deixem ser obstinados, pois o Senhor, seu Deus, é o Deus dos deuses, soberano, grande Deus, poderoso, temível, que não age com parcialidade, nem aceita suborno. Ele defende a causa do órfão, da viúva, e ama o estrangeiro, dando-lhe alimento e roupa. Amém. Os estrangeiros, pois vocês mesmo foram estrangeiros no Egito. Temam ao Senhor, seu Deus, sirvam-no, apeguem-se a Ele, façam seus juramentos, e somente em nome dEle. Seja Ele o motivo do seu louvor, pois Ele é o seu Deus, que por vocês fez aqueles grandes, temíveis maravilhas que vocês viram com os próprios olhos. E os seus antepassados que descem ao Egito eram 70 ao todo, mas agora o Senhor, seu Deus, os tomou tão numerosos quanto as estrelas do céu. Jó, capítulo de número 8. Então Bildade Suã respondeu: até quando você vai falar desse modo? Suas palavras são um grande vendaval. Caso Deus torce justiça, será que Todo-Poderoso torce que o direito? Quando seus filhos pecaram contra ele, ele os castigou pelos mal que fizeram. Mas se você procura a Deus, implorar junto a Todo-Poderoso, se você for íntegro e puro, ele o levantará agora mesmo e em seu favor, e restabelecerá no lugar que a justiça cabe a você. E o seu começo será modesto, mas o seu futuro será de grande prosperidade. Pergunte às gerações anteriores e veja o que os seus pais repreenderam. Pois nós nascemos ontem e não sabemos nada. Nossos dias na terra não passam de uma sombra. Acaso eles não instruíram, não lhe falaram, não proferiram palavras vidas do entendimento? Poderá o piporo crescer, senão no pântano sem água cresceu o junco? Mal cresce, antes de ser colhido seca-se, mais depressa que qualquer grama. Esse é o destino de todo o que se esquece de Deus, assim perece a esperança dos ímpios. Aquilo em que ele confia é frágil, e aquilo em que se apoia é uma teia de aranha. Encosta-se em sua teia, mas ele cede, agarra-se a ela, mas ela aguenta. Ele é como uma planta bem regada ao brilho do sol, espalhando seus brotos pelo jardim. Entrelaça as raízes em torno de um monte de pedras, mas quando arrancada do seu lugar, este arrejado diz: nunca vi. Esse é o fim da sua vida. E do solo brotam outras plantas.
Pois o certo é que Deus não rejeita o ímpio e não fortalece as mãos dos que fazem o mal. Mas quando a você ele encherá de riso a sua boca e de brado de alegria os seus lábios, seus inimigos se vestirão de vergonha e as tendas dos ímpios não mais existirão. Amém? Se seja essa leitura, fortalecimento, transformação para a sua alma e para o teu espírito. Até amanhã, se assim Deus nos permitir.